Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus anuncia ao faraó, de coração endurecido, a praga dos gafanhotos. Eu quero me referir a Êxodo no capítulo 4, todos os detalhes dessa queda de braços entre Deus e o faraó é importante. O faraó representava a autoridade humana delegada por Deus, mas ele estava rebelado contra Deus e por causa disso Deus mandou as pragas. Nós encontramos no Brasil um poder humano constituído por orientação de Deus, que é quem constitui autoridades e também quem as destitui, e ele constituiu autoridades que estão ignorando Deus e andando pelo caminho contrário, e então Deus manda calamidades, como mandou sobre o Egito, manda sobre o Brasil. Há profecias, e Deus tem falado comigo também, de que vem mais, vem mais, vem mais. Coisas assim, as pessoas parecem que não acreditam, não conseguem imaginar ou acham que pimenta nos olhos dos outros é refresco para mim, ou seja, enquanto está lá no sul, que bom que não está me atingindo aqui, mas vem sobre nós também, sobre todos os lugares, de um jeito ou de outro, calamidades virão para o Brasil, porque é Deus quem está tratando com um faraó endurecido. No caso, o faraó é o presidente e o faraózinho é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Deus está tratando com eles. O povo de Deus está sofrendo também, mas tem que sofrer para voltar para a batalha espiritual e não ficar se aproveitando do mundo. Então a gente ora para o governo ser bem-sucedido, a economia do país vai bem. O estado do Rio Grande do Sul é um dos principais do agronegócio, estava muito bem, dinheiro farto, progresso, e o povo de Deus se acomodando. Então Deus envia calamidades para incomodar o povo dele também, para estar no seu lugar, como estava o Moisés e o Arão naquela situação do Egito. Em Êxodo, no capítulo 10, nós encontramos o Senhor tomando a providência e dizendo: meu servo Moisés, vai ao faraó, porque eu lhe endureci o coração e o de seus oficiais, para que eu faça meus sinais no meio deles, e para que tu e teus filhos contem a teus outros filhos e aos filhos de teus filhos, como eu, o Senhor, zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Interessante. Tudo isso é muito sujeito a análises teológicas. Deus endurece o coração de alguém? Como é que é isso? Deus não dá o livre-arbítrio? Pois é, para Deus é muito fácil. Por exemplo, tentar uma pessoa, se há um crente que está soberbo, Deus permite que alguém chegue lá perto dele com uma garrafa de cerveja tentando, porque o cidadão no passado gostava de uma cervejinha, ele está muito soberbo, Deus permite que alguém chegue perto dele com uma garrafa de cerveja, e ele cai, volta para a cerveja, e fica todo jururu, humilhado, arrasado, arrependido. Ele precisava se quebrantar, porque tinha se ensoberbecido muito. Deus não feriu o livre-arbítrio, Deus apenas permitiu que alguém viesse com uma tentação perto dele. Deus dirige todas as circunstâncias. Deus não foi responsável pela queda da pessoa, foi a soberba do coração dele. Quanto ao faraó, Deus só mostrou circunstâncias que eram assim, de uma forma
nítida para o faraó, que ele não podia negar, o faraó não podia resistir àquela tentação. Como é que ele, como um governante de um país que tinha uma população imensa de escravos que trabalhavam para eles, iria perder essa mão de obra de uma hora para outra, deixando todo aquele povo sair? Eles não seriam mais escravos do Egito e iriam embora livres, e o Egito ficaria privado sem aquela mão de obra. Deus fazia isso ficar claro no coração do faraó para que ele não deixasse. Era isso que Deus fazia, mostrando uma coisa óbvia para o faraó, que a mão de obra escrava sairia. E o faraó, evidentemente, não ia permitir isso. Então, isso significa Deus agir sem ferir o livre-arbítrio de faraó, mas aproveitando as características dele, fazendo com que ele endurecesse o coração. E então Moisés e Arão se apresentaram e disseram para o faraó: o Senhor diz: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo ir. Do contrário, se tu recusares deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território, que cobrirão o território de uma tal maneira que nada aparecerá. Eles comerão o restante do que é verde que escapou, o que restou da chuva de pedras, e comerão toda árvore que cresce no campo. E continua. Então, quando ouviram isso, os oficiais de Faraó se apavoraram e lhe disseram: ó majestade, ó rei, ó faraó, até quando nos será por selada este homem? Deixa aí somente os homens para que sirvam ao Senhor, depois eles voltam. Mas o faraó, desconfiado, sabia que eles iriam embora e que não voltariam, então não deixou. Coração endurecido, Deus carregou a sua mão e desceu a chuva de gafanhotos. Subiram esses gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos no mundo. Nem depois deles virão outros assim. Cobriram a superfície de toda a terra, e depois de eles comerem tudo verde, não restou nada mais verde nas árvores, nem no campo, em toda a terra do Egito. Bom, a situação continuou. A queda de braços entre Deus e Faraó continuou até o fim. Deus já tinha avisado ao Moisés sobre isso. Eu li um texto resumo aqui do capítulo 10 de Êxodo. Deus endureceu o coração, mas a culpa do endurecimento foi do Faraó. Deus não tomou o faraó e obrigou o faraó a agir daquela maneira. Deus não feriu o livre-arbítrio. Deus deixou o faraó agir pela decisão dele. Quando alguém peca, não diga que foi Deus que fez você pecar. Mas Deus deixou. Sim, ele respeitou o seu livre-arbítrio. Você estava ensoberbecido, achou que era o tal que fazia, que acontecia. Crente velho tem muito disso. Além de não dar fruto, mesmo que ele já tenha dado fruto no passado, não dá mais no presente. Mas ainda assim ensoberbece, quer brigar, bater e fala dos outros e levanta a voz, fala grosso. Crente velho tem muito disso. Sabe o que vai acontecer com o crente velho? O que aconteceu com o faraó. Deus diz: olha, você se humilhe, não quer se humilhar, eu vou deixar você levar uma rasteira. E aí Deus deixa uma mulher no caminho do homem, ou deixa uma garrafa de cerveja na frente, deixa um dinheiro dando sopa ali para o cara cair na desonestidade. Deus permite, pelas circunstâncias, que a pessoa seja tentada. Deus, sabendo que ele não vai resistir, ele já está ensoberbecido.
já está bastante ensoberbecido e vai cair. E depois que ele cair, ele é de Deus, ele vai se arrepender, mas agora ele vai se humilhar. Antes ele estava muito soberbo, agora ele vai se quebrantar, se humilhar, e Deus vai permitir tudo isto. O espinho na carne é uma realidade, é uma necessidade na vida de crentes. Infelizmente, líderes, pastores precisam de um espinho na carne por causa do seu eu muito grande, senão eles vão ser os tais, querem ser idolatrados, ter um pedestal para eles na igreja. De tanta soberba, aí Deus permite que haja um espinho na carne para eles se quebrantarem e se humilharem. Deus não quer usar ninguém soberbo nem engrandecido. Deus não precisa de grandes, Ele é Deus de pequenos. Ele trabalha na vida de quem quer ser usado por Ele. Ele não precisa de gente grande, de gente famosa, de gente importante. Ele usa quem Ele quer, porque Ele é Deus. Aprenda isto.